Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, a mais uma apresentação do Centro Espírita Esbêndia de Jesus. Então, com grande carinho e uma grande honra que nós podemos ocupar esse espaço para falar no dia de hoje sobre o Cristo Consolador. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar esse assunto e Allan Kardec, ele coloca algumas mensagens do próprio Jesus nesse capítulo, onde Jesus faz uma recordação dos seus ensinamentos. E eu peguei um item que Allan Kardec escreve falando sobre uma observação sobre o jugo leve de Jesus. E ele diz assim, então vamos lá para que todos nós possamos refletir sobre essa exposição do professor Allan Kardec. Ele diz assim: o Consolador prometido, se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Isso é o próprio Jesus. Quem faz essa observação é João, o evangelista. E agora o Allan Kardec, ele vai fazer um comentário sobre esse trecho. E Allan Kardec diz assim: Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, o que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para o compreender, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas, por histórias. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Olha que legal isso, hein? O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa das existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que o sofrimento são como crises salutares, que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário.
não há injustiça, né? O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo ver as coisas do alto. A importância das dificuldades terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abrange. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. E ele vai concluindo falando, Allan Kardec. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem, saber de onde vem, para onde vai e por que está sobre a terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. É muito esclarecedor esse texto, né? E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec também ele faz uma colocação bastante interessante, porque se nós formos analisar, Jesus é uma figura divina, assim, né, para as religiões. Então, quando a gente ainda era infantil, né, espiritualmente dizendo, a gente habitava corpos bastante rudes, a gente vivia o nosso primarismo, onde a gente procurava manter a espécie, se perpetuar pela reprodução, pela alimentação. Você se mantinha vivo, você sabia se defender, agredindo, então era um ser primário. E nessa fase a gente procura algumas coisas, e muitas coisas nos dão medo, e principalmente as questões climáticas, da natureza. E o homem passou a ter conceber um medo, mas a ter uma divinização, assim, se não fizer isso é porque Deus não quis, cai um raio. Então a gente passa a ter essa ideia de vários deuses no decorrer de milhares de anos. Até que vai chegar um momento que nós vamos começar a conceber Deus de uma outra forma. E aí a gente passa até a formar os mitos. Mas quando a gente realmente, com a chegada de Moisés e alguns precursores, eles já vem falando sobre um Deus único, né? E nessa questão do Deus único, a gente acaba aceitando essa forma, mas ainda um Deus antropomórfico, um Deus que precisava a gente ter uma referência. A nossa referência é a humana, né? E com o tempo isso foi acelerando, e a nossa relação com Deus, a tendência é mudar esse status, essa forma de entendimento. E quando surge Jesus, nós acabamos divinizando a figura humana de Jesus. O Espiritismo vem nos apresentar Jesus como um espírito puro, que é a referência maior para a gente no planeta Terra, mas que nós temos como chegar até Jesus, fazer o que Jesus fez. Lógico, isso vai demandar muita experiência, muito ainda sofrimento no sentido de experiências, onde poderemos ter dor ou não, mas onde nós vamos adquirir maturidade e vamos entender então que esse referencial nosso, Jesus, nós temos como ter uma possibilidade de alcançá-lo, entre aspas, no sentido comportamental. Então, Jesus é o ser que veio mudar todo um comportamento do planeta Terra. Ele veio nos trazer esperança. Quando fala de uma vida futura, ele vem nos trazer esperança. Porque quando a gente pensa somente numa única vida e somos acometidos de qualquer natureza agressiva, nós entramos em desespero. O desespero é quando parece que não há esperança. O desespero é fruto de uma ignorância. Porque quando nós sabemos, nós conhecemos
nós confiamos. E o Espiritismo, ele veio nos apresentar Jesus de uma outra forma. Veio nos apresentar Jesus como um espírito puro, onde nós somos espíritos impuros, imperfeitos, mas que vamos passar pelas experiências até chegarmos no grau de pureza, sem nenhuma materialidade, sem nenhuma impureza. E ele nos deu as diretrizes para você chegar lá. Ele deu como você deve proceder para você chegar até lá. Então bastaria talvez uma única frase de Jesus para que a gente entendesse como eu devo agir para seguir esse caminho. Quando ele fala assim, olha, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que o outro lhe fizesse. Quer dizer, então eu só vou desejar fazer, realizar para o meu semelhante aquilo que eu quero que faça para mim. E todos nós, seres inteligentes, conscientes e saudáveis, nós queremos coisas boas para cada um de nós. Então, essa forma de se relacionar bem com o outro vai trazer uma plenitude para cada um de nós. Então, Jesus veio quebrar todos os preconceitos que a gente tinha, veio trazer avanços sociais na humanidade fantásticos, né? Se hoje a gente fala da valorização da mulher, da questão da agressividade contra a mulher, Jesus foi o primeiro ali, em sociedade aberta, a falar com uma mulher em público. Foi o primeiro a confortar uma mulher, a dar esperança para essa mulher. E quando ele é colocado numa situação de extrema dificuldade, onde nós, os homens, estávamos ávidos a tirar pedra sobre aquela mulher que estava ali acuada, e ele com uma simples frase, que é muito natural de espíritos muito avançados, olha, quem tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Olha a psicologia de Jesus. Quem estiver sem pecado, ele não condenou ninguém, mas também não absolveu ninguém. Com uma única frase, ele mexeu com a nossa consciência. Quem aqui não erra? Quem aqui não comete deslizes? Então, por que vai condenar essa mulher? Mulher, onde estão aqueles que te condenam? Todos se foram, então vá e não peques mais. Com uma única palavra, com um único gesto, ele consegue demover uma situação toda de hostilidade para ser de pura reflexão. Iniciarmos um novo processo de maturidade do Espírito. O Espiritismo vem apresentar esse homem para nós, agora de uma forma diferente. Não é um Deus, pode representar para nós, porque é um Espírito puro, está tão distante de nós, que com toda certeza encaramos dessa forma, mas é de uma forma relativa. Então é como se Deus enviasse um ser extremamente superior, falando, olha, aprenda com ele como deve ser a sua vida, como vocês devem proceder na vida. Esse é o Cristo Consolador, aquele que vem trazer esperança, porque ele fala, a felicidade não se encontra nesse mundo, o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, então existe um outro mundo, existe uma esperança, já que nesse mundo de desesperanças que a gente vive, de dor, de tormento, de doença, corrupção, violência, olha, se você bem suportar, se você bem compreender, se você bem passar por todas essas situações, sem se deixar arrastar pelos vícios e pelas paixões, você terá a felicidade, você terá o êxito que tanto necessitamos para a nossa paz de espírito. Então a nossa relação com Deus, o Espiritismo agora nos apresenta de uma forma totalmente diferente. Não é mais o Deus do temor, mas o Deus do amor. Porque quando Jesus esteve entre nós, ele aproximou Deus, o Criador da criatura, chamando-o de quê? De Pai.
fazendo com que a criatura e o Criador se aproximassem. E ele apresenta sobre leis imutáveis. É como se fosse a vontade de Deus para governar esse sistema. E elas são manifestadas através de leis. Como Deus é perfeito, né? Então essas leis são perfeitas. Elas não precisam modificar-se. Elas são perfeitas. Então a observação de Jesus é essa. Se você soubesse conduzir bem nas leis divinas, você terá o êxito necessário. Mas ele fala a observação das leis. Aliás, desculpe, quem cita isso é o próprio Allan Kardec. A observação das leis. Precisamos fazer a observação das leis. Da mesma forma que quando dirigimos, nós temos que prestar atenção nas leis de trânsito, porque se você cometer um deslize, terá uma multa. E terá que ressarcir isso, sem nenhuma dúvida, ao Estado. Então as leis estão aí e nós devemos observá-las. O Espiritismo, que vem relembrar tudo aquilo que Jesus nos trouxe, ele apresenta para todos nós as leis morais, como nós devemos nos relacionar para poder a gente ter um êxito na nossa atual existência. E o êxito, ele não é coroado de dinheiro, de sucesso, de ser celebridade, ou de você ter tantos seguidores, ou milhões de seguidores, ou de likes, essas coisas todas. Não, esse não é o êxito. O êxito é quando você vence a si próprio, vence as suas paixões, os seus tormentos internos. Esse é o grande êxito da vida. Porque hoje as pessoas estão muito preocupadas com o exterior, em ter centenas ou milhares de amigos, como se isso fosse verdadeiro. Como se essas pessoas realmente fossem seus amigos. E na realidade não são. Mas é uma ilusão que nós criamos, e que gera um tormento na nossa cabeça. Gera um tormento. E ficamos iludidos com essa situação. Acreditamos nisso. Mas isso, apesar de ter milhões de seguidores, não nos livra de processos patológicos, doentios, tristezas, melancolias, depressão. Não nos livra disso. Porque se isso fosse bom, não tenha dúvida que Jesus teria nos dito. Mas Jesus falou assim, olha, recolhe-se no teu quarto, na tua intimidade, no teu coração e faça a sua oração. Não faça como os publicanos e os saduceus, que ficam orando de pé nas praças públicas para chamar a atenção. Não, recolhe. O importante é o seu crescimento espiritual. O importante é você estar fazendo isso para o seu próprio bem, para buscar a paz interior. E essa paz interior, ela só é preenchida com valores. Valores que Jesus nos ensinou. Não faça ao outro o que tu não gostarias que o outro te fizesse. Olha, quem tiver sem pecado, pode criticar o outro, pode falar mal do outro, mas quem tiver em erros, não faça isso. Como nós vivemos em um mundo de espíritos atrasados, que o somos, então devemos tomar cuidado com essas observações, para que não venhamos cair nessas armadilhas que nós próprios criamos. Então, senhores, quando o Espiritismo vem nos apresentar Jesus como um modelo para todos nós, é para tirarmos aquela divindade, aquela impossibilidade da aproximação de Jesus. Não. Jesus é um irmão mais velho, é filho de Deus, como todos nós, só que está muito adiantado. E ele teve a compaixão de vir até nós, nesse planeta atrasado, e vivenciar a figura do amor.
vivenciar um movimento de amor às criaturas. E ele diz: eu estou tomado de compaixão e vou pedir ao meu Pai que vos envie o Consolador prometido, que ficará convosco até o fim dos tempos. E surgem essas milhares e milhares de vozes que vêm do céu falar para todos nós sobre a realidade espiritual, falar de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. Cada um de nós que já conhece o Espiritismo tem essas respostas, sabe dessas respostas. Então, por isso, mãos à obra para trabalhar esse ser que ainda está um tanto quanto atrapalhado na vida por conta da sua infantilidade, imaturidade, mas que estamos buscando constantemente esse crescimento. E esse crescimento espiritual, ele só se dá na observação, na observância das leis naturais. A observância quer dizer saber que Deus é justo por excelência. Então nada acontece na tua vida que não seja necessário para o teu crescimento espiritual. E nada está acontecendo que não tenha sido você que tenha provocado. Não sabemos quando, mas provocamos. E hoje estamos colhendo aquilo que plantamos. E procuramos hoje plantar uma nova semente. Agora a semente com uma informação a mais da observação das leis. Então, senhores, o Cristo Consolador é essa onde Allan Kardec faz um capítulo inteiro, mostrando a todos nós a necessidade que temos de observar essa experiência ou essa missão que Jesus teve na Terra para conosco e que foi coroada de êxito, porque caiu aqui, cumpriu todas as profecias que estavam nos testamentos, nas escrituras, ele cumpriu centil por centil e deixou esse legado para todos nós. E como ele falou para aquela mulher que estava naquela multidão masculina, e ele falou: onde estão aqueles que te acusam? Então vai e não peques mais. Não dê bola para os outros. Cuida da tua vida. Não queira cuidar da vida do outro. Cuida da tua vida. Cuidando bem da tua vida, você estará cuidando da vida do outro no sentido de sendo um exemplo, de ser um exemplo. E hoje nós estamos entrando nessa condição de fazer um esforço para ser um exemplo para aqueles que ainda têm maiores dificuldades que nós. Então todos nós temos uma responsabilidade imensa, porque estamos sendo observados. E essa observação nos leva a crer que devemos sempre tomar cada vez mais cuidados, fazemos esforço para nos tornarmos seres muito melhores de quando chegamos, para quando retornarmos ao mundo espiritual. Então eu agradeço muito a paciência de todos vocês, peço que leiam esse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e possam constatar a beleza que ali está exposta nas mensagens de Jesus e desse apóstolo do amor e da caridade, que é o professor Allan Kardec, que tece comentários a respeito do jugo leve. Então eu rogo a Deus que proteja toda a família Ismênia de Jesus, que é um centro pioneiro na nossa cidade, de pessoas queridas que nós tanto amamos, e que eu desejo de coração que nesse instante uma onda de luz e de amor possa invadir sobre a Rua Campos Melo 312 e que vai até a Conselheiro Neves, e ali, numa forma de luz, seja manifestada a luz do esclarecimento, mas principalmente da caridade, que a nossa querida irmã Maria Máximo dedicou toda a sua vida àquela obra.
Que Deus ampare a todos nós e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.